porque tá numa certa lente. Pronto, começou a gravar. Então, gente, eu já demonstrei alguns desses conceitos para vocês. Inclusive, eu mostrei essa imagem em outro momento. Eu gosto muito dela porque ela é uma ilustração exata da importância dos processos no ambiente organizacional. Não importa quantos recursos você tem, se você não sabe usá-los, eles nunca vão ser o suficiente. No ambiente competitivo que temos hoje, indiferente à instituição que você trabalha, você sempre vai precisar atuar com eficiência e eficácia. E eu digo isso porque hoje a gente vive numa sociedade de desejos ilimitados e recursos limitados. Então, assim, é importantíssimo que a gente tenha a compreensão exata de quais são os processos necessários para o funcionamento da minha instituição e como eles vão operar da melhor maneira possível. Essa reflexão de processos, ela passa por o que a instituição faz, o que ela usa para fazer isso e quem trabalha para que isso aconteça. Então, são algumas perguntas chaves. O que, quem, como, quando, são conceitos básicos que lá a gente viu, inclusive, em Fundamentos em Administração, quando a gente estudou a ideia de funções da administração. Quando a gente discutiu planejamento, a gente pensou na maneira de idealizar um processo. E todo e qualquer processo precisa ser orientado ao que eu tenho à minha disposição, quem eu posso contar para fazer isso e que produto final eu tenho que entregar para o meu cliente. De uma maneira mais, vamos dizer assim, culta, eu posso dizer, então, que um processo é uma série de etapas criadas para produzir um bem ou serviço. Esse bem ou serviço, via de regra, deve ser orientado à geração de satisfação do público-alvo. Isso tem a ver, inclusive, com aquela história que eu contei para vocês do Banco Branco do Tenente. Quando eu tenho um processo que ele se pauta exclusivamente na tradição, geralmente eu vou ter um processo que não vai ter uma relação direta com o objetivo da instituição. Então, geralmente, eu vou ter um processo ineficaz. Geralmente, eu vou ter um processo ineficiente quando ele não é orientado à finalidade institucional. Para que eu vou vigiar um banco? Para quê? Só porque o tenente mandou? Não faz sentido, né, gente? Eu gosto muito dessa imagem porque ela é uma demonstração clara de uma pessoa que tem vários recursos à disposição, mas não entende como eles funcionam, não entende para que eles funcionam. Então, por consequência, eles jamais serão o suficiente. De uma maneira mais simples, todo e qualquer processo parte de um problema. Você tem uma determinada demanda, essa demanda gera uma determinada necessidade, e aí a instituição vai funcionar de uma determinada maneira para atender essa necessidade. Eu imagino que não seja mais necessário, a essa altura, pelo que nós estudamos, mas é importante a gente tornar as coisas mais palpáveis, né? O que seria um processo? Quando eu vou vender cachorro-quente, por exemplo, eu tenho um processo de fabricação do meu cachorro-quente. Eu vou no fornecedor, compro pão, compro carne, compro batata palha, eu posso comprar ovo de codorna para dar aquele recheio, compro a salsicha, e aí eu vou no meu processo de confecção, elaboração, entre aspas, fabricação do meu cachorro-quente, eu vou fazer ele em determinadas etapas. Eu preciso, antes de colocar a salsicha, cozinhá-la. Então, e para colocar a salsicha em alguma coisa, eu não vou ofertar só salsicha para o meu cliente. Claro que talvez ele queira só isso, mas é meio esquisito. Então, eu preciso de uma ordem lógica das etapas, das tarefas que precisam acontecer para um processo simples como a venda de um cachorro-quente. Então, toda e qualquer ação organizacional, ela pode ser organizada, ela pode e deve ser organizada em uma sequência de atividades lógicas. Essas atividades, elas operam de uma maneira organizada para que assim eu consiga adicionar valor ao que eu estou funcionando. Eu tenho de um lado uma caneta, eu tenho do outro a tampa dessa caneta.
eu tenho um processo de fixar uma coisa na outra e agora eu tenho um produto mais valioso. Essa é a ideia de processo. Você sempre vai estar adicionando valor. Se você não estiver adicionando valor ao que você está fazendo, esse processo precisa de uma modelagem, precisa de um aperfeiçoamento. Ou talvez ele precise até deixar de acontecer. É muito importante que isso aconteça, e é por isso que, antes de a gente pensar sobre processos, a gente tem que ter em mente a missão, a visão e os valores da instituição que a gente está discutindo, né? E por quê? Porque processo não é uma coisa, ele está uma coisa. Se eu tiro uma fotografia tua agora, eu vou, de repente, pegar você deitado numa rede, eu vou pegar você numa posição, de repente você voltou do trabalho, de repente talvez você, sendo mulher, ainda está maquiada, de repente você ainda está um pouco cansado do teu dia a dia, e aí eu não estou vendo como você é, eu estou vendo como você está. Então, o mapeamento de um processo, via de regra, é como se eu tirasse uma fotografia do que está acontecendo na instituição. Mas o que está acontecendo na instituição é algo, via de regra, em evolução. E essa coisa precisa se aperfeiçoar o tempo todo, já que a gente opera num ambiente dinâmico. A gente opera num mundo que exige muito de nós. A gente precisa estar o tempo todo nos aperfeiçoando. É por isso que os processos precisam de constante modelagem. Mas o que seria essa modelagem? Fazendo uma comparação, se no mapeamento eu tiro uma foto do meu processo, na modelagem, como o nome sugere, eu vou moldar o meu processo, por isso a ideia de modelagem, não sei se vocês conseguem perceber o que eu estou mostrando para vocês aqui, é uma massa de modelar. A ideia é que eu pegue o meu processo e transforme ele do que ele era antes para uma coisa melhor depois. Uma coisa que atenda mais e melhor às minhas necessidades. Então, é importantíssimo que eu compreenda a diferença entre o mapeamento e a modelagem de processos. Quando eu mapeio, eu vejo como ele está. Quando eu modelo, eu transformo aquilo. Professor, é possível eu fazer uma coisa sem a outra? Vamos lá. Eu posso mapear e, a partir desse mapeamento, eu perceber que aquele processo não precisa de alteração. Aquele processo está funcionando muito bem do jeito que ele está. E se eu mexer ali, vai dar ruim. Então, eu não vou modelá-lo. Eu mapeei ele, inclusive, talvez para perceber que ele estava filé. Eu não vou precisar alterar ele. Pode acontecer de eu mapear e depois não chegar a modelar. Mas para eu modelar, eu preciso saber como ele era antes. Não faz sentido eu tentar modelar essa massa aqui com os olhos fechados. Não faz sentido eu achar que eu vou conseguir modelar uma figura sem olhar e saber como ela é. Eu preciso primeiro mapear para, num segundo momento, eu fazer a modelagem. Então, eu posso mapear sem modelar, mas eu não posso modelar sem mapear. E é importante que vocês compreendam também que esse mapeamento, ele tem a função, inclusive, de deixar claro, tanto para quem está dentro, quanto para quem está fora da instituição, como ela funciona, certo? E aí a gente entra nessa discussão sobre outra muito importante, e um retrato para você compreender uma empresa é enxergar o desenho dela. E aí esse conceito de desenho organizacional atende justamente esse papel. Aqui eu vou ter uma representação da estrutura da instituição. Eu imagino que vocês lembrem quando conversamos sobre isso, porque antes de eu ter uma estrutura, antes de eu pensar no como eu vou fazer os meus objetivos, tornar os meus objetivos, tirá-los do papel, eu tenho que pensar que objetivos são esses. Então, antes da estrutura, eu penso primeiro numa estratégia. Por isso que a primeira coisa, quando eu vou idealizar uma empresa,
uma organização ou qualquer junção de pessoas, é a reflexão de para que eu estou fazendo isso. É a missão organizacional. E aí, para que eu consiga fazer um desenho adequado ao que eu quero, eu preciso compreender isso perfeitamente. E aí, nesse conceito de desenho, eu tenho algumas gramas. Eu chamo de gramas porque essas desgramas são 3. A primeira delas é o organograma. Como o nome sugere, organização. Eu vou representar os cargos da minha instituição. E eu tenho o funcionograma, em que eu vou fazer a demonstração de tarefas da minha instituição. Função. O organograma eu pego a organização de cargos, o funcionograma eu pego a organização de funções. Vejam que tem uma diferençazinha. Já eu mostro no papel isso daí. Mas antes de eu mostrar isso, tem outro grama, que é o quê? É o fluxograma. É a demonstração de fluxo. O fluxograma diz respeito a um processo. Ele demonstra o fluxo de um determinado processo organizacional. E aí, voltando, o que seria um organograma? Aqui tem uma demonstração de um modelo entre os vários possíveis de organograma. Perceba que eu tenho o quê? Eu tenho aqui uma estrutura divisional. Essa empresa aqui, via de regra, para usar uma estrutura divisional, tem que ser uma instituição de grande porte. Não adianta você tentar fazer uma estrutura divisional na bodega do seu Zé. Cada empresa, se for uma escola, vai ter um modelo de organograma. Se for uma igreja, vai ter um modelo de organograma. Se for um cartório, vai ter outro modelo. Isso aqui não é receita de bolo, pessoal. É por isso que vocês precisam compreender a fundo isso, para numa consultoria, por exemplo, que vocês possam prestar no futuro, vocês compreenderem primeiro como a instituição funciona, depois você sugere o melhor desenho possível. Professor, quer dizer que é possível a instituição funcionar sem isso? Infelizmente, pessoal, não só é possível, como é comum. E aí você me pergunta, a bodega do seu Zé funciona há 50 anos e nunca fez isso. Claro, não estou aqui menosprezando a bodega do seu Zé e dizendo que ela não funciona porque não tem um organograma. Mas certamente ele, se tivesse esse cuidado com essas estruturas, se ele promovesse uma reflexão sobre o modelo de processos da bodega dele, talvez ele pudesse duplicar o faturamento dele. Talvez o seu Zé, que ganha só o suficiente para sustentar a família dele, se pensasse mais sobre esses conceitos que a gente está trazendo aqui para reflexão, talvez ele conseguisse ampliar o negócio dele. Ah, mas o seu Zé não quer fazer isso. Ah, gente, isso aí é outra discussão. O que eu estou levantando para vocês, e é por isso que preliminar a essa discussão de desenho organizacional, a gente tem a reflexão sobre estratégia. Se o seu Zé não tem a estratégia de crescimento, se ele não tem como visão ampliação, e no mínimo hoje em dia não estou falando nem só de ampliação, eu estou falando de continuar existindo do jeito que o ambiente competitivo está. Se ele não almeja esse tipo de aperfeiçoamento, sem dúvidas, a bodega do seu Zé ou vai ficar estacionada ou vai ser engolido por um Carrefour, um Supersol ou uma grande empresa que já existe ou que possa vir a existir no futuro. Não estou desejando mal para a bodega do seu Zé, hein, gente? Claro que vocês entenderam que isso aqui é um exemplo fictício. Só estou comentando o que, de fato, já acontece em muitas pequenas empresas que a gente quer muito bem, mas que alguns empresários não têm essa visão, né? Daí a importância de a gente dar tanta atenção a esses conhecimentos técnicos. Isso daqui, gente, que vocês estão vendo na tela, é o funcionograma. Eu vou ampliar para vocês verem mais de perto e entenderem a diferença entre um e outro. Vocês viram que lá, no organograma, eu tinha os departamentos, eu tinha os setores e a separação dentro da empresa sobre o que cada um faz. Aqui, eu não tenho a demonstração exclusivamente de cargos. Eu tenho uma discussão sobre funções. Eu tenho aqui o diretor de TI, e o que é que ele faz? Ele administra, coordena, planeja e executa atividades.
Aí você desce um pouquinho, tem o analista de suporte. O que é que ele faz? Ele instala e mantém o banco de dados. O analista de desenvolvimento, o que é que ele faz? Otimiza os softwares. Perceba que cada um destes cargos, ele tem tarefas, ele tem funções. E isso é um funcionograma. Ele esclarece o que cada um faz dentro da empresa. Eu tenho certeza que vocês ou trabalharam ou conhecem uma determinada instituição em que você tem um ou outro funcionário que não sabe nem o que faz. O funcionograma responde a essa problemática. Ele é a ferramenta para demonstrar com clareza dentro de uma empresa o que cada funcionário faz, inclusive para fora, se a empresa desejar deixar isso à disposição do público, ele ilustra para as pessoas de fora o que cada funcionário, cada colaborador faz dentro da empresa. Isso daqui, gente, é o que eu estou trazendo para vocês como nosso principal tema da N1. Isso aqui é um modelo de fluxograma. Você tem um começo, um meio, em que você tem algumas coisas que são dadas entrada, né? Aqui, o fluxograma aqui de vendas, né? Na verdade, é de empréstimo, perdão. O setor de vendas recebe uma solicitação de empréstimo. Aí o funcionário vai verificar a documentação dessa pessoa que solicitou esse empréstimo. O analista vai avaliar essa solicitação, checando a documentação se ela foi adequadamente juntada. Aí veja aqui, ó, a setinha, diagrama de decisão. O empréstimo foi aprovado sim ou não? Se não foi aprovado, o superintendente vai avaliar a recomendação. Depois dessa avaliação, a exceção é aprovada, sim ou não? Se não, o analista comunica ao cliente. Se sim, já vai para outra etapa, em que se gera a documentação e se libera o empréstimo. Perceba que isso daqui casa direitinho com essa outra etapa. Se o empréstimo tivesse sido aprovado, já viria para cá e não precisaria desse rito aqui que eu acabei de falar para vocês. E aí, depois de gerada a documentação e liberação do empréstimo, fim do processo. Se o analista comunica ao cliente que não deu certo, fim do processo também. Se a exceção foi aprovada, gera a documentação, libera o empréstimo e fim do processo. Perceba que você tem determinadas etapas que se relacionam entre si de maneira lógica. Eu não poderia receber a solicitação de vendas e encerrar o processo. Não faria sentido. Eu precisaria passar por mais etapas, agregar valor ao que está sendo feito e, então, finalizar o processo. E aí, gente, para eu conseguir fazer essas coisas, algumas etapas têm que ser vencidas. E eu trouxe para vocês na aula anterior, quando eu mostrei um slide ilustrando passo a passo como é que se faz um fluxograma. A ideia é que você reúna as pessoas, você faça uma lista de verificação de todo o setor. Essa lista de verificação vai ser o que a gente chama de checklist, é uma palavra estrangeira, né? Eu prefiro usar até lista de verificação, em que você vai simplesmente colocar no papel o que é que tem que acontecer para que aquele processo seja dado andamento. Vocês fazem o checklist, a lista de verificação na vida de vocês e talvez nem sabe que o nome é esse. Quando você vai no supermercado e faz uma feira, o ideal é que você tenha uma lista de compras, porque senão você vai ficar meio que aleatório e vai acabar esquecendo alguns itens e vai ter que estar voltando no supermercado o tempo todo. Então, a lista de verificação, basicamente é isso. Você coloca o que tem que acontecer para que aquele processo adequadamente seja cumprido. Opa, processo adequadamente seja cumprido quer dizer que para eu jantar na minha casa, eu posso fazer um processo administrativo? Sim, pessoal. Se você for doido igual o professor de vocês podem aplicar administração em tudo. Em que sentido? Eu quero jantar cuscuz com ovo. Para jantar cuscuz com ovo, eu tenho que ter cuscuz com ovo no meu armário. E aí, no meu armário, de preferência, o ovo na geladeira, o cuscuz no armário. Para ter cuscuz no armário, eu tenho que ter comprado isso. Para lembrar de comprar isso, eu faço a minha lista de verificação. Vou no supermercado, compro o cuscuz, compro uma salsicha, se for o caso, trago para casa, cozinho isso aí. Ou seja, eu posso fazer um fluxograma do meu processo de encher o bucho. Percebam que o fluxograma,
ele é uma demonstração no papel das etapas necessárias para que uma determinada coisa aconteça. Então, a gente pode fazer fluxograma de tudo em que a gente vive, certo? Se você começou de um jeito e terminou de outro, você teve um processo. Você teve uma sequência de ações que gerou um determinado resultado. E aí, gente, esses procedimentos têm como função a demonstração prática de como é que as coisas acontecem na instituição. Não é à toa que a gente chama tudo isso de desenho organizacional. E como o nome desenho sugere, existem muitas formas de fazer um desenho. E isso aqui não é uma receita de bolo. Existem muitas formas de fazer fluxograma. Eu, inclusive, deixei um link para vocês em aulas anteriores sobre como você fazer um fluxograma no Excel, como você fazer um fluxograma no Word. Existem aplicativos, existem softwares específicos disso. Você tem o Visage, por exemplo. Se você pesquisar no Google, aplicativo gratuito, software gratuito para fazer fluxograma, você vai encontrar uma porrada. O Visage é muito interessante e eu posso mostrar a vocês rapidamente como é que ele funciona. Deixa eu, inclusive, abrir ele aqui. Mas eu queria demonstrar para vocês, e a gente vai entrando no segundo momento da nossa aula hoje, em que eu queria demonstrar, eu queria fazer um fluxograma com vocês usando o PowerPoint. Porque o PowerPoint, pessoal, existem outras maneiras, como eu acabei de dizer, sim. Mas o PowerPoint, o Office, é um dos aplicativos mais comuns no ambiente organizacional, e dificilmente vocês vão, pelo menos hoje, né? A gente está gravando essa aula em 2 de fevereiro de 2021, dificilmente você vai trabalhar numa empresa que não opera no sistema operacional Windows e contempla o pacote do Office, que é esses programas, Word, Excel, PowerPoint. Eu vou demonstrar aqui para vocês um passo a passo de como fazer um fluxograma no PowerPoint, mas eu quero que vocês entendam que existem várias ferramentas para vocês fazerem um fluxograma. Você pode fazer, inclusive, à mão, certo? E aí, spoiler sobre a prova de vocês. A prova de vocês vão fazer um fluxograma para mim. Professor, eu não tenho PowerPoint, eu estou assistindo a aula do meu celular. Não tem problema. Existem aplicativos que você pode fazer pelo próprio celular. No entanto, eu recomendo, se você está só assistindo essa aula com o celular, que você faça à mão mesmo, certo? E existe, eu passei material para vocês o suficiente para vocês conseguirem fazer isso à mão. E eu vou demonstrar aqui como é que se faz no PowerPoint. O procedimento para fazer à mão, basicamente, é fazer esses mesmos desenhos no papel, e vai ter uma questão disso, certo? Vocês vão fazer o fluxograma, eu vou passar as informações desse fluxograma e vocês desenham ele. Se quiser fazer no PowerPoint, se você tem um notebook, beleza. Quer fazer com PowerPoint no celular, beleza. Professor, não sei, eu quero fazer à mão mesmo, não tem problema. Faz, tira uma foto, sobe lá no Drive, vou mostrar para vocês como é que se faz, certo? Na verdade, é o mesmo procedimento de tarefas anteriores, então não precisa nem mostrar, não tem segredo, certo? Mas vamos lá. Eu abri isso daqui, é um aplicativo chamado, é um software chamado Visage. Esse Visage, vocês estão vendo minha tela aí, ele é específico para fazer fluxogramas. E aí eu tenho algumas imagens e eu coloco essas imagens aqui e eu escrevo o que cada uma delas faz, certo? E aí eu vou fazendo o desenho aqui a partir dos fluxos e vou fazendo o fluxograma conforme ele é mais interessante para mim. Vocês percebam que eu tenho uma maleabilidade aqui, ó, para puxar para um lado ou puxar para o outro. Esse Visage é muito bom porque ele permite eu fazer bias. Ele permite eu organizar o meu processo de um jeito que fica bem fácil a visualização para o usuário. Mas ele não é a única maneira, já disse isso umas 4 vezes, né? Deixa eu mostrar aqui um fluxograma feito no Visage, ó. Isso daqui é uma
demonstração de o processo quando o aluno quer pedir a justificativa de falta. E aí ele dá entrada no setor de protocolo, o setor de protocolo recebe a solicitação, encaminha o processo para o parecer da coordenação de curso, e aí ele vai puxar aqui, ó, e a coordenação de curso vai deferir ou não aquele processo. Se ele não deferir, ele anexa o parecer dizendo por que ele não deferiu e o processo tem fim. Se ele deferir, ele anexa o parecer favorável e envia para a Coordenadoria de Controle Acadêmico, a CCA. E aí a CCA registra no que é acadêmico e fim. Isso daqui, pessoal, não é indiretinha para quem não está assistindo a nossa aula. Mas, como eu já expliquei para vocês antes, essa aula de hoje é uma prova, né? Então, se por alguma razão ou outra você precisou faltar, você vai dar entrada na justificativa de falta, certo? Aqui tem trancamento da disciplina. Agora que eu percebi, é porque esse processo de justificativa de falta e trancamento da disciplina é basicamente do mesmo jeito, certo? Ó, cometi até um erro aqui com vocês. Mas como o processo é o mesmo, não tem problema, certo? Trancar a disciplina ou fazer justificativa de falta se faz da mesma maneira. Beleza, gente? Aí, mostrei o bisagem. Vou fechar aqui para não ficar muita coisa aberta. Vou fechar essa janela também. E vou fazer agora um processo no PowerPoint. Alguém quer tirar alguma dúvida antes de eu começar? Beleza. Gente, eu vou fazer um fluxograma para vocês do processo seletivo do Instituto Federal do Ceará. Aqui, eu peguei algumas imagens do site. Eu acho muito legal o nosso site do Instituto. Deixa eu ver se eu estou até com ele aberto aqui. Estou não, ó. Ó, veja aqui, ó. Quando eu entro aqui no site do Instituto, eu já tenho basicamente, por meio de ilustrações, uma explicação do que é que eu tenho que fazer. O que é 70 vagas no curso técnico integrado, 35 de mecânica e 35 de manutenção automotiva. Aqui eu tenho o quê? A documentação necessária para inscrição. Endereço completo, telefone, e-mail pessoal, CPF e algumas outras coisas. Vocês já viram isso em algum lugar? Gente, isso aqui é um checklist. Isso aqui é uma lista de verificação. É a mesma coisa. E aí, ó, inscrição passo a passo. Etapa 1. Antes de realizar a inscrição, o candidato deve tomar conhecimento do edital e deve ser feitas as suas etapas. E aí explica aqui o que é que deve fazer. Ele tem que entrar no que seleção e lá ele vai seguir anexando a documentação dele. Além do que seleção, ele tem que entrar no e-solis. E aí entra na etapa 2, em que ele vai anexar o currículo escolar dele. E aí é em outra plataforma, em outro sistema. Aí tem o resultado de pré-matrícula. Aí tem dizendo aqui onde é, ó. E o rito todo, isso que eu acabei de explicar para vocês, ele está posto em um edital. É isso aqui, pessoal. Essa ruma de informação tá todinha sintetizada naquelas ilustrações que eu fiz para vocês, que eu mostrei a vocês. Professor, aquilo ali é um fluxograma? Não. Mas não deixa de ser uma maneira de eu desenhar esse processo, de eu ilustrar para o público como é que funciona. Eu vou fazer com vocês um fluxograma e aí vocês vão entender a vantagem dele para sintetizar algumas informações, para resumir e ficar mais fácil. As coisas que eu acabei de mostrar para vocês, ó, etapa 1, aqui a documentação necessária, também conhecido como lista de verificação. Etapa 1, etapa 2, e aí isso pode ser ilustrado por meio disso aqui, ó. Como é o processo de ingresso do discente no IFCE? Passo 1, o IFCE abre o edital de seleção e o divulga. Os alunos se inscrevem no site do Que Seleção. E aí, a partir dessa inscrição, ele vai ter um número de protocolo de inscrição.
Depois, ele vai anexar a documentação dele no eSolis. E aí, ele vai ser selecionado de acordo com os critérios avaliativos definidos no edital. Depois de selecionado ao período de pré-matrícula e ao envio de documentação para enviar essa matrícula. E, por fim, a lista final é divulgada. Observação: existe um prazo para impugnação de cada uma dessas etapas. Professor, você está falando uma ruma de tonelada e eu não estou entendendo o diabo de 1 grama. Por isso que o fluxograma é tão interessante. Porque ele literalmente desenha essas informações. É claro, pessoal, que por mais que a gente tente deixar esse desenho claro, algumas pessoas não vão ter, digamos assim, repertório para conseguir compreender essas informações. Então, para eu me comunicar com o meu público-alvo, eu preciso conhecer o meu público-alvo e buscar estratégias distintas para que ele compreenda as informações que eu quero passar. Vamos lá, vamos fazer um. Isso aqui que eu vou fazer com vocês, eu já, digamos assim, mostrei isso em um link, certo? Mas aí eu vou fazer etapa por etapa. Como é que eu gosto de fazer fluxograma no PowerPoint? Primeira coisa que eu faço é clicar aqui, ó, grades e guias, grade e guias. Se alguma coisa vocês não entenderem, pessoal, por favor, perguntem, podem me interromper, que essa aula é justamente para isso. Eu vou demonstrar passo a passo aqui, mas nenhuma dessas coisas que eu vou fazer, se você vai usar, por exemplo, simplesmente a tua folha de papel para desenhar um fluxograma e mandar a foto dele, de maneira geral, o conceito vai ser o mesmo. Eu só vou mostrar aqui como é na prática usando um software. Eu gosto de usar essa opção aqui, ó, exibir grade na tela. Porque quando eu exibo grade na tela, eu acho que não vai dar para ver bem aí no celular de vocês ou no computador de vocês, mas a minha imagem, ela vai ficar pontilhada. E assim é mais fácil de eu fazer a demonstração de fluxo e ligar as setinhas conforme eu vou fazendo ele. Uma coisa que eu acho legal no PowerPoint para fazer esse tipo de atividade é porque, ó, a primeira coisa que eu faço eu preciso ter a ilustração, as orientações de etapas para que eu consiga fazer o meu fluxograma. Isso aqui, como eu mostrei na aula anterior, quando você faz uma reunião de setor, vocês vão, dentro desse setor, colher as informações. Para eu fazer um fluxograma, eu tenho que primeiro mapear o processo. Para mapear o processo, eu vou justamente coletar essas informações. E aí, a partir dessa coleta de informações, é que eu vou conseguir fotografar esse processo. O ouro para eu conseguir fazer o meu fluxograma vai ser essas 7 etapas aqui. Lembrando dessa observação que ilustra o prazo para impugnação em cada uma das etapas. E aí, uma coisa que eu gosto no PowerPoint é que quando você clica aqui, ó, formas, isso aqui é a versão 2011, certo, pessoal? Deixa eu até confirmar se é a 2011 mesmo. É o Office 365, não é nem a 2011, certo? Se você usar outra versão do PowerPoint, talvez ele dê em outro local esses itens estejam. Mas, de maneira geral, todo o PowerPoint vai ter uma aba para você inserir aqui as formas. E aí, na página inicial também tem isso. Quando você desce um pouquinho, você tem uma aba chamada fluxograma. Eu acredito que não vai dar para ler aí no celular de vocês, mas a vantagem é que essa aula estando gravada, no momento futuro, se você quiser consultar, é só ver isso aqui com mais calma e você vai ver aqui, ó. Cada uma dessas figuras, naturalmente, repito, não vai dar para ler, mas tem uma legendazinha, ó. Fluxograma de processo, aqui, conector, aqui, processo alternativo, aqui, processo de decisão. Isso aqui, gente, é uma mão na roda para quando eu vou fazer o meu fluxograma. Eu conversei com vocês sobre a linguagem utilizada num fluxograma. O ideal é que você use aquele padrão do ANSI. Nem todo mundo usa esse padrão.
Eu mostrei para vocês, por exemplo, aquele fluxograma do controle de processos, que eu mostrei para vocês agora há pouco. É esse daqui. Eita, me fazendo vergonha. Tá aqui, fluxograma C. Isso daqui, ó, perceba que ele não está naquele padrão do ANSI. Por quê? Porque é um processo tão pequeno e tão simples que ele não demandou tantos cuidados, certo? Mas, à medida que teu processo for mais complexo, eu recomendo que você use linguagens padronizadas. E o PowerPoint, ele te ajuda nesse quesito. Você não precisa nem decorar o que cada uma peça faz. No entanto, quando você vai fazendo muitos fluxogramas, você vai conhecendo de cor e salteado algumas peças-chave. A exemplo da ilustração de início e de fim. Veja, aqui, ó, eu tenho a ilustração de fim, aqui eu tenho a de preparação, aqui eu tenho a de entrada manual, aqui eu tenho de operação manual, aqui eu tenho quando ocorre um atraso. Isso aqui é muito usado nem só quando atrasa, é muito usado quando ocorre uma determinada espera, né? Quando algum determinado prazo de tempo precisa transcorrer. Aqui, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou usar essa imagem aqui, que pelo padrão do ANSI é usado tanto para fins como para começos. E primeira etapa, primeira coisa que acontece, IFCE abre seleção, edital de seleção e divulga edital. Aqui, ó, vocês vão ver que é muita informação para essa tela. Eu posso aumentar ela, posso, mas eu posso tentar resumir essa frase. IFCE abre edital de seleção. Pronto. Aí eu coloco isso aqui, porque antes da parte de abertura, existe uma série de procedimentos que acontecem. E, inclusive, eu não vou nem entrar nesse mérito aqui. Olha aqui a vantagem que eu falei para vocês de você usar o PowerPoint nessa linha pontilhada. Eu consigo aqui, ó, direcionar para ficar bem retinho e colocar os conectores. Os conectores eu consigo aqui, ó, na parte de inserir. Eu vou até apagar para fazer de novo. Página inicial, formas, e aí eu vou nas linhas. E aí eu posso fazer as linhas dessa maneira. Gente, eu estou incomodado com essa figura aqui de entrada, certo? Eu vou até alterar ela, porque ela está meio esquisita. Eu vou colocar ela de maneira arredondada para ficar mais aproximado do padrão do ANSI, certo? Como é que eu faço essa alteração, professor? Eu vou clicar aqui, e aí, formatar forma. Vamos facilitar? Vamos facilitar? Deixa eu copiar isso aqui. Vou apagar. Eu vou inserir uma forma mais arredondada, que aquilo ali estava muito achatado. Ó, pronto. Aí fica mais próximo do padrão do ANSI. E aí você abre seleção, edital de seleção. Professor, como é que eu sei qual é o padrão do ANSI, hein? Eu passei para vocês em aulas anteriores. Professor, como é que eu vou fazer a prova já já? Consulta o material de aulas anteriores. Tem no Google Sala de Aula. Beleza, professor. Comecei o processo. E aí, como é que eu faço agora? Coloquei o conector indicando o fluxo do processo. Qual é a próxima etapa? Qual é a figura de processo? A figura de processo é o retângulo. E aí, ó, cria um retângulo aqui para colocar o quê? A divulgação do edital. Gente, eu falei para vocês que entre cada etapa tem a possibilidade de impugnação, não falei? O que é impugnação? Por alguma razão, pode ser que alguém
já que a gente está discutindo uma instituição pública, todas as ações das instituições públicas, elas são possivelmente contestáveis pela sociedade ou por alguém dela. Então, eu posso iniciar um processo e ele, por alguma razão ou outra, ser invalidado. Então, dentro de um processo seletivo público, eu tenho que dar um prazo para ver a impugnação, ou não, né? A sociedade vai avaliar e vai dizer se o processo é legal ou não. E vejam que, em fins de celeridade, por uma questão até de prática, dentro de qualquer processo, eu posso, enquanto uma coisa está acontecendo, fazer outra. Estou dando aula para vocês e, ao mesmo tempo, tomo um gole d'água até para eu conseguir falar mais, né? Então, assim, enquanto eu abro o meu processo seletivo, enquanto o prazo de impugnação está rolando, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um prazo para haver a impugnação ou não, certo? E aí, se eu estou falando de prazo, no padrão ANSI, eu vou usar essa figura aqui, ó. E aí, eu vou chamar aqui prazo para impugnação. Eu vou fazer essa mesma figura sendo usada em outros momentos. Então, eu vou até mudar a cor dela, certo? Eu vou deixar ela um preenchimento aqui de preto, que é a possibilidade do meu edital ser impugnado. Gente, eu não estou ouvindo vocês há um tempão. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. 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 Eu estou indo muito rápido, vocês têm alguma dúvida? E aí? Não. Não, tá de boa. Beleza, beleza. Pelo amor de Deus, digam se está funcionando ou não, porque se não tiver, a gente pensa em outra maneira. E aí, ó, abriu o prazo para impugnação. Depois que eu abrir o prazo para impugnação, vai haver a decisão ou não, né? Que pode ser que alguém conteste, alguém faça algum tipo de contestação, ou pode ser que não, ninguém ligou e é isso mesmo, tá filé, IFCE. Pode continuar aí com o teu processo seletivo. E aí, como eu tenho possibilidades de sim ou não, ou seja, toma-se uma decisão sobre o que é que vai acontecer, eu vou usar esse losango. E aí o prazo para impugnação está correndo, e aí ele foi impugnado. Quando eu tenho uma decisão, eu uso o losango, e aqui eu estou questionando se ele foi impugnado sim ou não. Se ele não foi impugnado, eu tenho o quê? O processo vai seguir normalmente. Setinha para cima. Coloquei a setinha aqui e eu vou colocar o quê? Eu vou inserir uma caixa de texto e eu vou colocar aqui a palavra não. O processo não foi impugnado. Mas pode acontecer de, por alguma razão ou outra, o meu processo ser impugnado, né? E aí ele morreu no começo, coitado. Já nasceu errado. E aí, se ele for impugnado, ele, infelizmente, teve um triste fim e chegou ao final dele. Qual é a figura de final que eu mostrei agora para vocês? Tá aqui o danado. Se ele for impugnado, fim do processo. Mas, gente, o processo não é só isso, né? E geralmente ele não é impugnado. Então, o que é que acontece? Sim, esqueci de colocar o sim aqui, ó. Sim, se ele foi impugnado, ele chegou ao fim. Deixa eu mudar essa cor aqui. E se eu não mudar as cores, fica difícil compreender. Tá aqui, ó, preenchimento da forma. Vou botar de preto, não, vou botar de vermelho. Que o processo terminou. Mas aí, geralmente, esse processo não é impugnado, né?
E aí eu dou andamento a ele, ó, aqui. Ixi, Maria, como ficou torto. Deixa eu tentar de novo. Show. Divulgação de edital. Depois da divulgação do edital, deixa eu checar lá na minha lista. Os alunos se inscrevem no que seleção e no tipo de vaga que irá concorrer. Ou seja, inscrição dos alunos, certo? Inscrição dos alunos, lá consultando o meu fluxograma, vão ser gerados. Não, deixa eu colocar aqui, ó. Alunos se inscrevem no que seleção. Deixa eu aumentar aqui. Show. Depois que os alunos se inscrevem, acontece o quê? Deixa eu checar lá. Sim, os alunos vão escolher. Sim, vai ser gerado um número de protocolo para inscrição, né? E aí o que acontece? Os alunos vão anexar a documentação em outro site. O outro site é o que? O eSolis. Qual é? Processo. Processo está aqui, ó. Alunos adicionam documentos no eSolis. Show. Vamos lá? Vamos voltar lá? Depois que eles se adicionam documentos no eSolis, eles são selecionados conforme os critérios avaliativos. Então, depois que há essa inscrição dos alunos, eu tenho um processo de decisão. Por uma questão estética, pessoal, isso aqui não é uma regra, é só uma questão de espaço aqui, certo? Eu vou usar essa imagem aqui, essa figura, que ela faz uma curva, certo? É só uma escolha estética, uma frescurinha, vamos dizer assim. Não é uma regra que tem que ser essa daqui, não, certo? É mais uma escolha estética do desenhista, vamos dizer assim. E aí, se eu tenho uma seleção, se eu tenho mais de uma possibilidade, eu tenho o quê? Um diagrama de decisão. Chablau. Os alunos são selecionados. Alunos selecionados. Vamos deixar só alunos selecionados, que é o suficiente para geral entender. Esse processo de seleção, dada a importância dele, eu não estou gostando dessa seta. Ó, ficou melhor agora. Eu vou mudar a cor, certo? Eu vou mudar a cor por quê, professor? Só para ficar mais fácil de entender e quem vai ler o fluxograma depois entender ele melhor. Show. Depois que os alunos são selecionados, acontece o quê? Ah, gente, tem uma observação aqui, é o quê? Prazo para impugnação. Se os alunos são selecionados, eu vou ter uma lista desses alunos selecionados, né? E aí vai ter o quê? Eu vou ter aqui, ó, uma etapa em que sai uma lista dos alunos que são selecionados. Então, isso vai demandar o quê? São uma lista de dados. O fluxograma tem aqui, ó. Lista dos alunos selecionados. E essa lista vai passar por uma possível impugnação. De repente, fulano questiona o resultado porque houve algum erro no processamento de documentos dele
não foi considerado uma ou outra coisa. Então, eu volto para essa possibilidade de impugnação aqui, né, gente? E aí, como é que eu represento isso? Qual a melhor forma de eu fazer essa representação sem desenhar isso aqui de novo? Veja, eu posso fazer um conector para resumir o meu processo. Eu posso fazer, sabe o quê? Eu posso colocar aqui, ó, o número 1 e fazer o contorno de preto. Porque quem vê pela cor já vai associar que a mesma situação sobre prazo para impugnação foi impugnado sim ou não. Se sim, fim do processo. Se não, aí eu vou puxar uma seta para outra possibilidade. Então, veja. Vamos lá, vamos ilustrar isso aqui. Puxo uma seta aqui para o 1. Deixa eu colocar esse 1 mais perto daqui. E o 1 vai ser uma espécie de resumo do prazo para impugnação e se o processo for impugnado, sim ou não. E se o processo não for impugnado, segue o fluxo. Acontece o quê? Os alunos são selecionados conforme os alunos fazem a pré-matrícula. E aí, vamos lá. Forma. Outra etapa. Os alunos vão fazer outra pré-matrícula. E essa pré-matrícula, eles vão entregar documentos, né? Alunos entregam documentos para a pré-matrícula. E há um prazo para isso, né? Os alunos enviam esse documento. Depois que os alunos enviam esse documento, eu tenho o quê, gente? Eu tenho a lista final. A lista final dos alunos que foram aprovados no meu processo seletivo. Eu vou fazer a lista aqui, ó. Eu vou fazer por uma questão de praticidade, eu vou copiar e vou colar esse mesmo item que eu acabei de fazer aqui. Só que eu vou mudar o nome. Eu não sou besta nem nada, quero poupar aqui a escrita. Lista dos alunos. Aqui eu vou chamar eles de pré-selecionados. Afinal, eles ainda não foram selecionados efetivamente, né? E aqui não. Aqui eles já foram selecionados. Certo? E aí, eu vou mudar as cores. Por uma questão estética e para ilustrar uma certa evolução, eu vou colocar esse aqui de rosa claro. E aí eu mudo aqui a cor, né? E aqui eu vou colocar outro tom de rosa, um tom um pouco mais escuro. Ou seja, aqui eles estavam pré-selecionados, aqui eles foram selecionados. Gente, existe um prazo para impugnação, né? Existe. Do mesmo jeito que eu fiz esse número 1 aqui, copio, colo, coloco aqui e puxo uma setinha nesse danado aqui, ó. Vou puxar essa setinha torta. E aí eu representei, resumidamente, o prazo para impugnação e se ele foi impugnado ou não. Olha aí que beleza. É bonito, não é não? Diga se não é bonito um negócio desse. É não, né? Podia ficar bem melhor. Gente, essa discussão de fluxograma, ele tem alguns elementos gráficos, alguns macetezinhos que vocês vão pegando com o tempo e você vai dando uma tonalidade estética bem melhor, né? Eu gosto de mastigar o fluxograma em várias etapas. Essa primeira etapa, eu faço só esse esboço
E aí, num segundo momento, eu vou pensando mais na estética dele. Exemplo prático. Eu posso puxar essas setinhas aqui, ó, para ficar menos feio esteticamente. E aí eu vou aproximando isso. E aí eu, de repente, vou percebendo que é mais interessante eu representar outras cores. De repente eu percebo que essa parte aqui ficou longa, aquela parte poderia ser melhor. Olha, aqui está torto. Esse processo de desenho é igual a coceira, certo? Quanto mais perfeccionista você for, mais você vai demorar a chegar numa versão final. Em nível de prova, eu não recomendo que vocês queimem juízo demais com essa parte estética. O que eu quero que vocês me provem é que vocês entenderam como é que se faz, seja no PowerPoint ou seja no velho papel e lápis. Quer fazer em outro software? Não tem problema. Pode fazer, certo? Esse daqui é o que eu acabei de fazer com vocês. Eu fiz outro, na verdade eu fiz de uma maneira um pouco mais mastigada, e vocês podem perceber que ele está um pouco maior, e ele está um pouco mais caótico. Eu fiz isso aqui de propósito, e vocês podem perceber como está feio esteticamente, porque eu usei as setas para puxar e não precisar usar conector para resumir o processo. Vejam como esteticamente é bem mais agradável quando eu uso o conector. Nem se compara, né? Fica bem mais limpo esteticamente o processo a partir do conector. Mas, como eu falei para vocês no começo, depende muito da complexidade do processo. Depende muito do teu público-alvo. Talvez uma pessoa que não assistiu essa aula, uma pessoa que nunca teve contato com mapeamento de processos, talvez ela não entenda bem esses conectores. E aí depende muito de para quem você vai ilustrar aquele processo, a tua estratégia de comunicação. Beleza, gente? Eu vou abrir aqui para dúvidas e fechar aqui a nossa gravação para a gente entrar na terceira etapa da nossa aula. Até pensar sobre isso no futuro. Gente, retomando aqui, é uma pergunta muito interessante que a Graziela fez, e aí me dá a oportunidade de ilustrar aqui, em uma perspectiva de fluxograma, como é que seria uma representação geral de um modelo de aprendizagem. Eu tenho ela começando a partir do interesse entre as duas partes, né? E aí eu tenho tanto discente quanto docente, e aí eu tenho um contato inicial. Esse contato inicial pode ser por meio de uma aula, pode ser por meio de um curso, pode ser por meio de algum vídeo que o aluno viu, e aí são várias possibilidades, né? E aí, não necessariamente aqui eu tenho uma decisão, mas eu tenho um contato inicial que vai casar, vai entrar em choque, não necessariamente é um choque conflitivo, mas ele, via de regra, é um choque em que o produto final vai sair diferente do que o produto inicial. E aí eu tenho, depois desse contato inicial, um processo de instrução. Eu tenho, depois desse contato inicial, o quê? A necessidade de estudo e imersão. Ou seja, depois que o aluno, por exemplo, assistiu aquela aula, depois que o aluno, por exemplo, teve contato com o material, ele vai estudar sobre esse material. Se ele não estudar sobre esse material, via de regra, ele não adiantou de nada aquele contato inicial. É tanto que é muito comum a gente ter determinados conceitos, determinados assuntos que você entendeu, mas na hora de você colocar em prática, você não consegue. Você não sabe explicar para outra pessoa o que você entendeu. Então, veja, você entendeu, mas não aprendeu. E se você não aprendeu,
você não pode colocar o processo de aprendizagem como algo finalizado. Então, depois do estudo e de imersão, eu vou partir para uma quarta etapa, em que eu vou ter várias possibilidades aqui. E são várias possibilidades mesmo. Uma delas é, por exemplo, eu gerar um documento, de certa forma, padronizado, né, que pode ser uma prova de conhecimentos. Uma prova de conhecimentos para eu checar se eu compreendi aquele determinado assunto. Mas eu posso fazer também por exemplo, deixa eu ver uma maneira de ilustrar isso aqui melhor. Eu posso fazer uma pesquisa sobre o tema. Eu posso fazer, por exemplo, deixa eu ver outra figura aqui para representar bem as inúmeras possibilidades dentro dessa discussão. Eu posso criar um produto. Ou seja, depois do estudo de imersão, eu tenho várias possibilidades. E aí você percebe aqui, Graziela e demais colegas, que eu tenho muita maleabilidade na hora de fazer um fluxograma. Não à toa a gente chama isso de desenho, porque existem múltiplas possibilidades. Existem várias formas de eu fazer um desenho organizacional, várias formas de eu fazer um fluxograma. Isso não significa que todas elas estão certas. Se você conseguir explicar de maneira lógica para o outro lado, a pessoa que você está se comunicando, se ela entendeu o que você quis dizer com o teu fluxograma, então você fez um fluxograma correto. Porque isso não significa, então, que vocês podem fazer qualquer coisa que eu vou considerar certo. Não, eu tenho que entender o que você quis dizer. Se eu não entender o que você quis dizer, provavelmente você se equivocou de alguma maneira na hora de fazer esse fluxograma. E aí, Graziela, tentando ser um pouco mais direto, que eu já me estendi até mais do que eu queria, na hora de responder tua pergunta. Como é que eu uso o termo documento? Veja que eu coloquei em prova de conhecimentos o símbolo de documento. Ou seja, quando eu tenho um formulário padronizado, quando eu tenho um documento já fechado, uma coisa já, de certa forma, previsível, eu uso esse símbolo. E aí, depois dessas várias possibilidades, aí eu efetivamente vou... o processo de ensino-aprendizagem, gente, ele não acaba. Ele volta aqui para ele, de alguma maneira, ser revisto, aperfeiçoado, e ele não cessa, ele é circular o tempo todo. Certo? Respondi, Graziela? Respondeu. O que mais, gente? Pode perguntar. Arrocha aí, arrocha aí. Eu vou perguntar mais uma vez. Fica à vontade, fica à vontade. Em relação a esse assunto, por exemplo, estou fazendo um fluxograma e tem lá atividade emitir duplicado ou então emitir nota fiscal. Então, representa como símbolo de documentação. Pronto. Por quê? Entendi. Porque já é uma coisa fechada, né? Já é uma coisa que você tem, de certa forma, um padrão. Correto, tua leitura está correta. O que mais, gente? Vamos para a prova? Eu mostrei para vocês o conector de processo, que é justamente esse bendito símbolo aqui. Qual é a função dele? Vamos lá. Deixa eu tentar pensar de uma maneira diferente para tentar responder isso. Imagine que Kelly
Kelly, Valéria e Ângela estavam estudando juntas no campus. Kelly, Valéria e Ângela saíram para a cantina. Kelly, Valéria e Ângela depois foram para casa. Kelly, Valéria e Ângela se encontraram no dia seguinte. Tu percebe como é irritante eu ficar repetindo o tempo todo Kelly, Valéria e Ângela, Kelly, Valéria e Ângela, Kelly, Valéria e Ângela? Eu não poderia dizer, elas foram para a cantina. Depois, as meninas foram para casa. No dia seguinte, as alunas se reencontraram em outro local para estudar. Perceba que eu substituí Kelly, Valéria e Ângela por um pronome, para evitar a repetição e dar mais a elegância ao que eu estou falando. Véi, que viagem, né? Professor, é aula de português agora? Não, gente. Só estou fazendo isso aqui como uma analogia para ficar mais fácil da gente entender o que é que diabo que é um conector. Conector é basicamente isso que eu ilustrei para vocês, chamando essa coisa de pronome. Em vez de eu estar repetindo o nome das alunas, eu usei pronomes para falar sobre elas. Em vez de eu, nessa situação aqui, colocar prazo para impugnação, foi impugnado sim ou não, eu resumi isso aqui pelo número 1. Porque o número 1 simboliza prazo para impugnação, ou se ele foi impugnado sim ou não. Então, ele é como se fosse um pronome. Ele é como se fosse uma coisa que resume uma determinada etapa do meu processo. Uma determinada parte dele, não é o processo inteiro. Melhorou ou eu tento de outro jeito? Acho que está claro. Show de bola. Mas e aí? Quem perguntou foi a Raquel, né? Raquel, obrigado, viu, Ângela, pelo feedback. Mas e você, Raquel? Deu certo ou eu tento de outro jeito? Raquel, você tá aí? Show. Beleza. Deixa eu mostrar outra coisa, aproveitando que a gente está falando sobre isso. Tem uma coisa que eu falei na apostila, comentei na aula, mas eu não mostrei aqui. Imagine que esse meu processo dos alunos aqui, ele tivesse mais etapas. Eu tivesse mais coisas para colocar aqui. Vocês percebam que nessa página aí do PowerPoint não cabe mais nada, né? E até cabe se eu colocar a letra menor, se eu colocar a coisa mais apertadinha, e aí talvez fique muito confuso das pessoas entenderem. Então, o que é que eu posso fazer? Se eu tivesse mais etapas para representar e eu não tivesse espaço na folha, o que é que eu faria? Eu puxo uma setinha aqui e eu vou inserir uma figura chamada conector de página. É esse daqui, ó. Conector fora de página. Ele parece um post-it, né? Eu vou até colocar ele aqui de amarelo e vou colocar com a numeração 1, porque ele é o primeiro conector fora de página que a gente está falando nesse... Não vou botar ele de preto, não. Vou botar ele de amarelo, né? Só vou mudar a cor dele. Ó, conector de página. O que é que isso aqui representa? Quando eu for para a próxima página, eu já começo dele, ó. Começo dele e eu coloco as próximas etapas. Quais são as próximas etapas? Depois que os alunos são aprovados, eu posso dizer que o que é que acontece? Eu tenho o início das aulas. Depois do início das aulas, os alunos, eles cursam o curso. Cursam o curso é ótimo, né, gente? Eles cursam as disciplinas. Aí eles concluem o curso. Vocês entenderam, né? Ó, eu continuo o processo para eu não repetir todas aquelas coisas que eu acabei de colocar. Eu tenho o conector de processo que ele resume, esse redondinho aí, ele resume algumas etapas.
E o conector de página é como se fosse um atalho, é como se fosse um jeito de eu falar tudo que eu já tinha falado anteriormente, mas em uma imagem só. Isso é muito útil quando eu tenho um processo muito grande e eu tenho que representar ele dentro de uma coisa mais limitada, né? Para eu não fazer uma folha do tamanho do mundo, eu faço uma parte aqui, uma outra parte na página seguinte. Beleza? Que mais, gente? Ficou claro a diferença do conector de processo, conector de página? Conector de processo resume uma parte do processo. Conector de página liga uma página à outra. Para eu não precisar colocar na página seguinte o processo todinho de novo, eu faço uma numeração. Veja uma coisa interessante sobre isso, que se eu continuasse a desenhar esse processo aqui e não coubesse na página, eu faria um novo conector. Em vez de usar o número 1, eu usaria o número 2. E aí eu teria uma numeração lógica para que eu compreendesse exatamente quais são as sequências, quais são as etapas necessárias dentro desse meu processo. Vamos fazer a prova? Ou querem perguntar mais algo? Não, professor, eu queria só, assim, fazer um comentário. Em particular, o fluxograma, ele está aparentando ser mais difícil do que parece. Porque você vê as ideias, você vê as situações, mas colocar isso literalmente no papel, de forma clara, reduzida, que os outros entendam, é muito difícil. Na questão aí, desse exemplo que você fez aí, sobre a inscrição dos alunos, naquela tomada de decisões, né, sobre a impugnação. Desde a hora que você colocou, eu fiquei me perguntando, mas por que uma tomada de decisão? Porque era uma coisa externa, e eu sempre estava achando que a tomada de decisão estaria sempre ligada à própria instituição, ou à empresa, ou órgão, né? E aí a questão é que a tomada de decisão é um fato externo, que é de outra pessoa que está lá fora fazer. Se eu fosse fazer uma situação dessa, sem essa explicação, eu com certeza não colocaria como tomada de decisão. Uhum. Porque antes eu estava assim, fixado no pensamento que era sempre a decisão única e exclusiva da instituição em si. Para mim. Entendi. Pelo padrão do ANSI, Ângela, você tem, sempre que você tem trade-off, ou seja, sempre que você tem possibilidades diferentes, ou vou por aqui, ou vou por aqui, ou acontece isso, ou acontece aquilo, eu tenho o tomada de decisão. Certo? Então, assim, no caso da impugnação ali, a justiça impugnou, sim ou não? Eu escolhi os alunos, que alunos? Entendeu? Sempre que eu tenho possibilidades diferentes, aí eu coloco o diagrama de decisão. Agora, sim, isso é muito de prática, certo, Ângela? No começo é chatinho mesmo. Em determinadas situações, porque assim, a linha de bom senso sempre vai ser quem vai ler o teu fluxograma. Se você interpretar que o teu público-alvo, imagina que você vai fazer um fluxograma dentro de uma creche, e aí a creche, ela é lá num bairro um pouco mais carente, em que as pessoas talvez não tenham entendimento de como é o processo de matrícula. Então você vai tomar muito cuidado com as palavras que você vai usar. E você não vai partir do pressuposto que as pessoas, elas entendem o que é uma tomada de decisão lá no fluxograma. Ele não entende o que é aquela parte lá dos dados. Ele talvez não saiba o que é um conector de processo. Esse material, de certa forma, que eu estou trazendo para vocês, ele é um pouco mais avançado do que o que você vê no dia a dia. Ele é mais do que o feijão com arroz, sabe? Então, assim, quando você vai fazer um fluxograma para o público aberto, você tende a ser o mais simples possível, certo? A linguagem do ANSI ela é mais quando a gente está discutindo a coisa mais bruta dentro das empresas e partindo do pressuposto que todo mundo que está lendo e discutindo aquilo entende da linguagem que está sendo colocada, sabe? Então,
de maneira geral, qual é a minha expectativa para vocês? Se vocês entenderem o feijão com arroz desses desenhos, de como começar um fluxograma com começo, meio e fim, e fazendo ele de maneira lógica, vocês vão gabaritar a prova, e mais importante do que isso, vocês vão ter entendido o que se esperava nessa disciplina, sabe? Então fica mais calma. Fica mais calma que não o bicho é feio, mas ele não morde tanto assim não, sabe? Eu tô com medo do fluxograma. Eu também. De montar ele. Nada, tu vai tirar de letra. Tu vai tirar de letra porque o processo não é nem tão complicado assim, não. Vocês vão fazer um processo de uma loja que vende roupas, certo? Posso mostrar a prova a vocês? Mostre logo. Por favor, né? Então, vamos lá. Vou interromper aqui a gravação.